Eu rodei por 3 meses o primeiro teste, né? Sem stop. Aqui no stop eu coloquei false, mas lá quando vocês vão montar a estratégia, ele é um parâmetro sim ou não. Aqui. Sim ou não. É que aqui a gente está dentro do código, né? Eu peguei aquele que tem o código aberto e deixei aqui para facilitar a nossa vida. Então, a gente pode editar aqui as entradas. Então, entrada 1, entrada 2, entrada 3. Nesse teste, eu coloquei um contrato na entrada 1, 0 e 0. Então, a gente está entrando com apenas um contrato. Aqui tem as operações, a quantidade de um contrato. Nessa aba aqui, a gente consegue ver a hora que entrou, a hora que saiu, o tempo da operação, os preços de compra e venda, e aqui o resultado de cada operação. No resumo, no gráfico, agora sim aparece verdes e vermelhos, as operações, cada uma individual, quanto que deu. E a curva de patrimônio, aqui mostra como foi somando trade a trade o nosso patrimônio. No resumo da estratégia, a gente consegue ver aqui o resultado líquido total, que é o lucro que a gente teve, menos os custos de corretagem. A gente consegue ver o número de operações, o percentual de operações vencedoras, de perdedoras, né? E as médias, aqui média de operações vencedoras, média de de perdedoras, a razão, média de lucro, média de prejuízo, que é o nosso payoff. E aqui embaixo, a informação que a gente vai pegar para todas as estratégias, que é o declínio máximo topo a fundo. O que seria esse declínio máximo? Seria aqui, ó, nossa curva de patrimônio entre um máximo e um mínimo, quanto foi o maior valor financeiro que deslocou. Não é o maior declínio em uma operação, mas é a soma de um período. Aqui no caso, chegou até aqui, subiu um pouquinho, mas depois caiu mais ainda. Então, ele vai pegar desse topo até esse fundo. Isso é muito importante para a gente poder calcular o nosso risco, né? Saber quanto que a gente pode operar com segurança nessa estratégia. Então, a gente pode planilhar agora os resultados, né? Então, o lucro líquido, 1.710. O drawdown, nesse exemplo, foi menos 374. Então, a gente vê, assim, em 3 meses, né? A gente tem um lucro por mês de R$570. E o lucro dividido pelo drawdown foi de 152%. Então, já dá para ver, assim, que operando com um contrato só, a operação já é bem lucrativa. Para quem tem receio de colocar 7 contratos, pode operar ela com um e a gente vai ter esse resultado aqui. Então, espero que seja bem rápido. Vou colocar a segunda opção aqui. É um contrato na primeira entrada, uma segunda. A gente executa e espera. Normalmente, assim, quando o computador está só com profit, né, sem transmissão ao vivo, sem... Vai rapidinho, né? É rapidinho, deve durar, assim, 3 segundos nesse caso. Então, já temos o resultado. Olha como aumentou o lucro. O lucro aumentou para R$ 2.418. E o drawdown aumentou também bastante, ó, 646. Menos 646. Então, aqui ele já recalculou e eu coloquei aqui uma escala de cor em tons de verde para mostrar para nós qual que é o melhor caso. No caso, como só tem 2 números, um está verde e outro branco. Mas a gente vê que o lucro por mês da estratégia com 2 contratos já foi bem maior do que com um contrato só. E também o lucro sobre drawdown diminuiu um pouquinho, mas ainda está muito bom, acima de 100%. Nossa terceira condição, a gente já faz 2 contratos na segunda entrada. Ele está pensando um pouco. Então, o lucro aumentou, a
curva de patrimônio segue bonita. Aqui nas operações a gente vai ver que algumas operações ele opera 3, e algumas operações ele opera 1. E esse é o resumo. Vamos anotar aqui. R$3.125. E o drawdown aumentou bastante, agora é R$926. O que é normal, né? A gente consegue ganhar um maior lucro, mas o custo é que a gente tem um drawdown maior na curva. Então, por isso que é importante fazer o estudo e cada um vai poder analisar, né, no seu bolso, na sua estratégia, no seu gerenciamento, qual condição vai ser melhor para ser usada. Então, com 3 contratos, a gente tem ainda uma terceira opção, que é fazer 3 entradas com um contrato só, 1 e 1. Vamos ver como é que ele fica em relação à entrada com 1, 2 e 0. Então, ó, o lucro ficou bem parecido, 3.113. E o drawdown caiu nesse caso, a menos 689. Então, a gente vê que essa estratégia, a gente tem tem um lucro bem parecido, né, com o 120, com a vantagem de que o drawdown diminuiu bastante, assim, diminuiu 1/3. Então, por enquanto, estou gostando dessa estratégia aqui. Ricardo, essa métrica aí de lucro sobre drawdown, por que você acha ela interessante? Qual que é a sua leitura que você faz dela? A minha leitura é que para te aguentar um drawdown forte, né, tu tem que ter um lucro forte também, assim, tem que ser representante, assim, tem que valer a pena o drawdown. Se tem um drawdown na estratégia que é R$1.500 e ela te dá R$300 de lucro por mês, quando chegar um período de drawdown, tu vai ter que ganhar 4, 5 meses seguidos na frente para recuperar aquele período máximo, né? Então, dá para pensar assim, ó, tu teve um período de drawdown, mas em menos de um mês tu consegue recuperar ele. Eu gosto de medir as estratégias os parâmetros que eu gosto de usar, assim, né, a lucratividade dela e a estabilidade da estratégia, assim, a constância, quão constante ela é, assim, se ela vai ganhar a maioria dos meses ou se ela vai afundar muito no mês e ganhar pouquinho nos outros. Eu prefiro estratégias que são mais constantes, assim. Então, concordo. Essa razão lucro drawdown é só para mostrar isso, né? Quanto tempo tu vai levar para recuperar aquele período máximo, assim, de perda. Eu achei uma métrica interessante, cara. Acho que faz sentido analisar isso sim. Ok. Então, aqui a quarta condição. Se o pessoal tiver perguntas também, eu vou respondendo. Eu não estou lendo aqui o chat, mas aí tu me fala. Então, tinha o resultado escreve aqui. Mais, a gente para ler. Tá. Então, essa já deu um pouco mais, ó, R$3.809, no drawdown de 734. Você vê que ela já foi até melhor que a anterior. 1.200 por mês e 173% o lucro sobre drawdown. A nossa sexta condição é entrar com um contrato na primeira entrada, 2 na segunda e 2 na terceira. Até que está indo. Olha o lucro, 4.517. Quanto mais contratos, maior o lucro, né? Como a gente já esperava. E o drawdown também aumenta, R$1.015 nesse caso. Então, aumentou o lucro, aumentou o drawdown, mas continua bem bom, assim, 148%. Então, a penúltima condição é 1, 2, 3.
Ó, já deu 5.213. Como o lucro aumenta quando a gente aumenta o número de contratos. E o drawdown não aumentou muito. 1.059. 1.059. E a última condição, que é a condição que está lá fechada, né, na versão 1, na versão 1 do Ranger, é o resultado que as pessoas vão obter hoje. Olha aí, 5.909. E um drawdown de 1.104. Então, a gente vê, depois do resultado final, né, analisando essa, que a melhor condição mesmo é essa aqui. De 1, 2 e 4. A gente tem o maior lucro. Tá, o drawdown é o maior também, né? Mas a condição lucro sobre o drawdown é a razão maior possível. Então, essa foi a opção que eu escolhi para empacotar o Ranger na versão 1. Mas agora, na versão 2, vocês vão poder editar. Aí, o cara que quiser operar só com um contrato vai selecionar um. O cara que quiser operar com 3 contratos, ele provavelmente vai escolher um e um. Ó, aí o Paulo já fez uma pergunta legal nessa linha. E se ele quiser aumentar, ao invés de só 7, que é o limite aí, se ele quiser usar 2, 4 e 8 contratos? 2, 4 e 8? Vamos fazer esse teste. Aí ele vai poder 2, lá na 4 hora? e 8. O cara pode fazer se ele quiser? Não no robô 1.0, no 2.0, que é parametrizável, ele pode aumentar assim? Pode. Vamos testar. São 14 no total? Sim. Perdi o mouse. Exato. A hora que eu escrevi um ali, ele foi processar de novo. 14. Então, é 2. 2, 4 e 8. Então, ainda aproveitando o gancho dessa pergunta, né? Quem quer operar com a mão maior nesse tipo de estratégia? A gente tem um colega nosso da estratégia que está operando com 5 vezes a mão, né? Então, a entrada dele é 5, 10 e 20. É isso? 25. Então, os mais antigos, assim, os mais veteranos, eles recomendam que, em vez de tu colocar um contrato, né, um robô nessa operação, com 5, 10 e 25, que tu abra o robô normal, 1, 2 e 4, e duplique ele 4 vezes. Então, tu vai ter 5 robôs com o inicial. A questão é o seguinte, quando tem muitos contratos, no caso de... vai ter 40 contratos no máximo, tô ruim de conta. A chance de tu ficar na fila com a parcial, ela aumenta, né? Então, o robô pode se perder com isso. Tu tem lá 40 robôs, 40 contratos na saída, pode executar 12, 15, e tu ficar pendurado, e o robô pode fazer novas entradas e se confundir. Então, tu multiplicando ele por 5, diminui essa chance. Perfeito. Então, vamos rodar esse teste. Vamos lá. 2, 4 e 8. Eu não tenho certeza, eu acho que vai rodar. Porque ele pega a posição, deve funcionar assim. Aqui a posição máxima foi 14. O patrimônio, a curva de capital é muito boa, e aqui estão os resultados. Vamos colocar aqui o teste 9. Tem 2, 4 e 8. $11.818
e um drawdown de 2.208. 2.208. Acertei? Foi um chute que eu dei aqui, tá? Sim. Então, a gente pode ver aqui na prática que é a mesma coisa que usar 2, de 1, 2 e 4. Ó, deu o dobro do resultado. Vamos conferir aqui. Deixa eu botar isso aqui vezes 2. É exatamente o dobro. Então, pode sim, pode usar com vários contratos. O Paulo fez uma pergunta aqui, e eu vou até aumentar um pouquinho essa pergunta. Quais são as diferenças aí para o 2.0? É a possibilidade de parametrização, é a inclusão do stop, que antes não tinha, e que mais? São as duas coisas só. A possibilidade de tu entrar de tu parametrizar o contrato, né? E agora tu pode entrar só numa entrada, se quiser, ou só em duas. Antes tu entrava sempre nas 3. E o stop. Falando isso, a gente pode testar o stop. Era isso que eu ia perguntar, mas eu estou vendo ali que o objetivo 4 já é falar sobre isso, né? Então vamos embora. Então, no caso que o usuário quer trabalhar com stop, ele vai marcar lá nos inputs sim, aqui no código a gente chama de true, e esse stop vai estar em reais. Deixa eu colocar aqui um stop absurdo, 10 mil, para rodar assim um teste zero. Então, essa opção de colocar o stop no código, ela tem vantagens em relação a colocar o stop por fora, né, de máxima perda diária. Porque aqui ele estopou e ele segue operando. Pode ser que depois tenha operações vencedoras no dia. E a segunda vantagem é que o stop diário é a soma da tua conta. Então, tu pode estar ganhando R$200 lá, e aí tu vai ter uma operação contra que vai até menos 700 para te bater lá no stop loss diário, né? E às vezes tu já está a menos 200, entra numa operação que vai recuperar e ela fecha em menos 300. Então aqui tu tem por operação, tu tem mais controlado assim o que vai acontecer. Então a gente voltou à condição inicial, o stop de R$10.000 não pegou nenhum, e a gente pode ver aqui que como teste, né? Vou colocar aqui, se eu colocar R$100 de stop por operação, vamos ver o que vai acontecer. Aqui a gente tinha uma operação que foi a 650. Ela fechou em 650 negativo, mas ao longo da operação ela pode ter ido bem mais longe, né? Então, quando a gente botou o stop de R$100, várias operações vão fechar em 100 e teve uma aqui que escapou, pode ter fechado no fim do dia, por alguma razão, por tempo. Olhando o lucro que a gente tem, olha só como diminui. A gente tinha 5.909 e agora caiu para 1.500, colocando o stop por operação. Então, o stop curto, ele é ruim. Porque essa operação... que eu acho que... Será que não foi essa operação que caiu demais, que tá puxando muito para baixo, cara? Porque eu tô vendo aí, a taxa de acerto é gigantesca nesse sistema, hein, cara? Não é só essa operação aqui, é que teve mais operações que terminaram em R$100. Tá. Enquanto que na operação normal, ela iria até 100, 110, 120, 150 negativo e ia fechar lá no lucro. Enquanto tu está abortando ela, antes... Mas então quer dizer que a taxa de acerto vai ser maior do que 80%? Sim, aqui no caso a gente está contando com os custos. Eu acho que essa conta aqui, ela não pega os custos, né? Bom, a gente está com 82%, já é lucrativo frente a 0,26%. Não entendi a tua pergunta. Então, a taxa de acerto eu estou achando muito alta aí, 82% de taxa de acerto.
mesmo com stop de R$100, me parece que... Caramba! Me parece que... Quantas operações tem? São muitas operações, né? 755. Quantas com loss? 130. 130. E a média das operações perdedoras é 71. Cara, você poderia, por favor, rodar de novo o stop falso? As outras configurações permanecem iguais, só para a gente ver esse parâmetro, né? A quantidade, a taxa de acerto. Caiu de 87 para 82, caiu muito pouco, cara. Caramba. E o payoff é 0,28. Pô, que loucura. E a média das operações vencedoras aumentou bastante, eu acho. Então, o exercício que eu proponho aqui é a gente variando esse stop para a gente achar um ponto ótimo para ele. Então, a gente já viu que o stop de R$100 ele prejudica muito. O stop maior vai aumentar com certeza. A gente colocou de 10 mil e foi muito maior, né? Então, quanto maior o stop, a tendência é que seja maior o saldo. Então, deixa eu colocar aqui... stop de 100. Ele esteve 1.500 e alguma coisa. Qual é o período que a gente está observando aí? 3 meses. 3 meses. 1.595 e o drawdown de 980. Vê que a lucratividade cai, mas o drawdown não cai muito. Então, definitivamente não é uma boa usar um stop curto. Colocar um stop de R$200. Porque essa estratégia, a característica dela é... Esse é o fundamento do valor, né? Ela vai lá embaixo, é normal ir lá embaixo, e depois volta rápido, fecha no stop. Então, a gente não pode podar a operação quando ela chegou lá embaixo, né? Porque ela vai voltar. Então, aumentando para R$200 do stop, já aumentou mais que dobrou o nosso lucro. E o drawdown, nesse caso, é 786. Vamos aumentar mais ainda? Vamos. Vamos colocar aqui de 100 em 100. R$300. Sabe qual era a métrica legal que a gente podia... Talvez não nesse backtest agora e tal, mas para a gente ver o número de incidências que aconteceu nesses 3 meses, né? Quantas vezes foi para o stop quando era 100, quantas vezes foi para o stop quando era 200, porque aí, cara, eu tô vendo que a taxa de acerto é gigante, 87%. Se eu sei quantas vezes ele vai para o stop, eu sei qual é a probabilidade disso acontecer, então eu posso fazer o meu gerenciamento de risco pensando assim, para eu operar essa estratégia, se eu tiver 5 vezes o valor do stop para trás, eu já vou operar com uma segurança grande demais. Se eu sei que a chance de acontecer em 3 meses, sei lá, acontecer um stop, eu opero 5 vezes esse valor e vou estar tranquilo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aconteceu 15 vezes em 685 trades. Então... 15 em 685. Estamos falando em 2% de chance. R$5.550. Nossa, aí já ficou lindo, hein, cara? E aqui 1.144.
o drawdown ficou maior do que sem stop. Sim. O stop não é uma boa nessa estratégia, tanto é que a primeira versão foi 100, né? Mas é aquela coisa, né? Vai operar sem stop, tem que ter uma conta que segure, tem que ter um emocional que segure, né? Eu gosto do stop, cara, por várias coisas, né, vários motivos, mas um risco que a gente tem quando opera o mercado futuro e aí, cara, pode até ser um risco assim de baixa probabilidade que aconteça, mas sei lá, uma notícia, alguma coisa assim que faça com que o preço caia demais e aí te ofereça a opção de sair da sua estratégia numa, sei lá, numa posição onde você já zerou a conta, né? Se você toma lá 70% de prejuízo, que não é tanta coisa se for pensar numa alavancagem e tal, se for pensar que nós estamos trabalhando aí com 7 contratos, né? Aí, de repente, quebra a conta, putz, e se você tivesse com stop, teria te protegendo, né? Então, eu acredito que vale a pena para o trader abrir mão da lucratividade para conseguir ganhar um pouco mais de segurança ali, um pouco mais de previsibilidade no pior cenário, né? Sim, concordo. Porque vai acontecer, né? Vai, cara. Ainda não aconteceu com o Ranger operando, né? Não teve nenhum stop, assim. Teve um dia que ele afundou uns 300, quase 400 reais, mas ele fechou bem para cima. Mas vai acontecer, tem que estar preparado, né? Não vamos e é o que você falou também. E é o que você falou também sobre estar preparado com a conta, né? Porque 300 reais de queda, mas se você tiver um volume de capital lá para operar esse sistema grande, não vai fazer diferença. Você vai ver os 300 reais lá e você não vai ficar nem preocupado. Mas se o cara, digamos, colocou 500 reais só na conta, eu vou exagerar um pouco só para mostrar esse ponto que eu quero dizer. O cara colocou 500 reais na conta e está operando esse sistema. Aí na hora que ele vê caindo para 300, ele já está desesperado. Mesmo que ele tiver R$1.000, ele vai estar com a emoção ali à flor da pele, né? E ele está correndo o risco de quebrar. Então, aí que está o ponto, né? Quanto de dinheiro eu tenho que colocar no sistema? Se eu não tenho stop, para eu trabalhar tranquilo, eu vou ter que colocar o máximo possível, né? Falar, vou colocar 10 mil para operar isso, aí eu vou operar tranquilo. Se eu ver ele cair no R$1.000, eu não vou estar tão preocupado. Sim. Né? Agora, se eu tenho um stop, se eu falo, não, meu stop é de 200 reais, por exemplo, tá beleza. Se eu colocar 2.000, eu sei que o dia que bater o stop, eu tô tranquilo. Sim. Então, meio que terminei aqui, né? Eu aumentei 400, 500, 600. A gente vê que o lucro ele não vai aumentando muito, nem o drawdown. Então, acho que dá para a gente encontrar uma região segura, assim, a partir de R$300. R$300 pode ser um bom número, né?